Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje vamos falar do que ocorre dentro do campo, mas não tem nada a ver com o resultado do jogo. Não iremos discutir sobre estratégias ou táticas necessárias para ganhar uma partida. Não analisaremos a parte técnica do jogo de futebol. Falaremos sobre o planejamento de um departamento de futebol. Comentaremos sobre os erros de planejamento de um campeonato e as consequências quando as coisas saem dos eixos. Discutiremos a importância de as coisas acontecerem minimamente da forma idealizada. Como nossa mente responde frente a uma frustração se as coisas derem errado? Reagimos com força suficiente para enfrentar o fracasso ou nos deixamos abater e entregamos os pontos? Como sabemos se temos capacidade de tomar decisões corretas? Temos consciência disso? Ou estamos tão desnorteados e com um sentimento de culpa tão grande que preferimos abaixar a cabeça e seguir a opinião da turba? É nesse momento que ficamos suscetíveis à doutrinação. Mas não se abata. Lembre-se que o Vasco foi fundado por pessoas do povo, honestos, fiéis, com boas intenções, mas que sempre precisaram enfrentar a resistência de parte da sociedade que considerava normal reservar para as elites as primeiras fileiras em todos os eventos. Infelizmente, hoje o clube ainda não está unificado para encarar seus desafios. Imagine no início do século XX como a elite olhava os atletas e associados de um clube de remo, na maioria portugueses ou oriundos, comerciantes, comerciários, caixeiros viajantes, pobres, negros, brancos, povo sem sobrenome pomposo. Depois da vinheta, vamos conversar mais sobre por que é tão difícil levantar o moral do Vasco. Se puder, dê seu like e se inscreva se ainda não tiver feito. Comente também se quiser deixar sua opinião e convide um amigo ou parente para aumentar a presença de vascaínos no canal. E não desista para que os princípios de nossos fundadores de respeito e igualdade sejam preservados e o sentimento de paz prevaleça. Volto já. Com muita luta, o Vasco se projetou e conquistou espaço e reconhecimento entre os clubes mais importantes do país, até que seus dirigentes mais recentes conseguiram nos transformar em sinônimo de perdedor. Hoje somos humilhados e viramos motivo de chacota. A SAF foi uma esperança, mas continuará sendo? Nunca fomos o time da moda e nem precisamos inventar novidades para angariar torcedores. A própria história do Vasco fez isso com sua defesa dos princípios de respeito, igualdade e fé na sua cruz. Duvido muito que o nosso rival, dito pela imprensa como o maior do Brasil, tivesse resistido a tantas dificuldades e perseguições como as que o Vasco sofreu e vem sofrendo desde sua fundação. Por isso, é tão difícil o trajeto do nosso gigante. E quando a sorte nos abandona, como agora, precisamos buscar força na cruz que ostentamos no peito. Mas mesmo a ajuda divina não recusaria o auxílio de um profissional especializado em levantar o moral do time. Quem sabe com isso a bola comece a entrar. Mas o desânimo não é só do time. O treinador parece acuado. Temos percebido isso desde o início do campeonato. Ele foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro, quando o quarto árbitro o denunciou ao Rafael Claus por ofensas morais. Aliás, esse futebol está virando um joguinho de dedos duros. Agora está cheio de X9 nos estádios. Não se pode falar nada. Também sou contra agressão ou ofensa, mas a coisa está ficando ridícula. Bom, mas voltando ao nosso treinador, ele parece receoso de se dirigir a seus jogadores com medo da reação do árbitro e por isso ele tem permanecido mais calado. Como é um treinador relativamente jovem, além dos jogadores, ele também merece um apoio psicológico e o Abel, com certeza, não tem competência para fazer isso.
A cobrança é enorme e a torcida já está no limite da sua paciência, mas ela precisa ficar ao lado do time. Mas o time tem que saber como chamar a torcida para o seu lado, e um psicólogo pode ajudar conversando com os jogadores. E alguns torcedores, jornalistas e influenciadores também merecem um atendimento psicológico, principalmente os mais exaltados das torcidas organizadas. Eita, pessoal grosso! Parecem mais gente do UFC do que do futebol. Deixando de lado o problema psicológico que rodeia o Vasco, vamos para o campo. Vou dar minha opinião sobre algumas coisas que dificultam o crescimento da equipe. Primeira coisa, o time é novo e está em formação, e isso não tem solução imediata. Entrosamento só vem com o tempo. Treinamento ajuda, mas não resolve totalmente. Só os jogos amadurecem o time. Segunda opinião, ainda faltam peças e a solução depende da 777 contratar atletas de alto nível para suprir carências e melhorar a qualidade geral do time. E terceira opinião, as coisas não estão se encaixando, as coisas não estão acontecendo, a bola não entra. Como resolver isso? Oscilação no campo faz parte do esporte, mas persistência e treinamento também ajudam. A verdade é que, na minha opinião, não era para o Vasco estar tão embaixo na classificação. Esperava, com a equipe que temos, que estivéssemos na parte intermediária da tabela. Infelizmente, as ações do treinador são muito modestas e pouco ousadas para quem está ameaçado de cair para a segunda divisão com um orçamento até que razoável. Tomara que ele tome atitudes mais corajosas, como, por exemplo, manter o Ryan no time e apostar que o menino pode dar conta do recado. Muitos treinadores fazem isso com seus fora de série. E que na segunda janela de contratações, os responsáveis pela armação do elenco pensem, entre outros reforços, num armador, um meio-campista de peso para alimentar os atacantes. Até agora ninguém substituiu o Nenê. Não que eu o queira de volta, mas se alguém acha que tem outro no elenco com a categoria dele para dar assistências, bater faltas e escanteios, então que me dê o nome. A derrocada de um projeto não tem só um culpado, nem dois ou três. Todos envolvidos nele têm parcela de culpa, maior ou menor, no início, no meio ou no fim da turbulência, com maior ou menor importância, com maior ou menor interferência, mas com certeza todos os envolvidos têm culpa. No nosso caso, estamos falando das pessoas que têm algum relacionamento com o Vasco, mesmo que não torçam por ele. Basta apenas se relacionar com ele. Às vezes, até a torcida adversária, pelo simples fato de desejar o nosso fracasso, interfere. É o tal do pensamento negativo. Só não podemos colocar a responsabilidade naqueles que não sabem nem que o Vasco existe. Aí seria ir longe demais. E existem bilhões de pessoas no mundo todo que não estão nem aí para o futebol e muito menos se importam conosco. Estes estão excluídos desse delito que nos causa tanta dor. Assim, fica mais fácil, quem sabe, selecionar os culpados. Nesse universo estamos nós, torcedores, os jogadores, os dirigentes, os investidores, os adversários, os administradores do campeonato, os responsáveis pela aplicação das regras e penalidades, etc, etc, etc. Mas sempre alguém que tem relação com o Vasco e com o jogo de futebol. Então vamos lá. Começamos por nós. Qual é a nossa culpa? Como torcedores, qual a nossa culpa? Faça uma autoanálise, uma avaliação sobre os seus conceitos. Você está mais radical ou mais flexível em suas avaliações? Julga os outros pela cabeça ou se deixa influenciar por outras pessoas? Você reavalia suas decisões? Se sim, é comum mudar de ideia? Faça um teste usando o político em quem votou na última eleição como parâmetro. E quanto aos jogadores, os avalia porque já os conhecia? Alguém o influenciou para dar a opinião que tem sobre eles? Sempre teve esse conceito sobre eles? Mudou ou muda constantemente de acordo com o resultado da partida? Quanto aos dirigentes,
Faça também uma avaliação sobre eles, levando sempre em consideração o nível de conhecimento que tem sobre eles e como adquiriu esse conceito. Já os conhecia? Ou alguém, quem sabe um influenciador ou jornalista, o motivou a pensar assim? Qualquer que seja a pessoa que você está avaliando, pense nessas dicas. Primeiro, como você a conheceu? Segundo, quem a apresentou a você? Terceiro, avalie também quem o apresentou à pessoa que você está julgando. Quarto, qual a história dessa pessoa? É uma história real ou fantasiosa? Ela é vitoriosa? Tem mais sucessos do que insucessos? Qual é a sua idade? Você a considera atualizada em seu campo de atuação? Faça isso com relação a todo o universo vascaíno que deseja avaliar. Sei que o dever de casa é pesado e sei que as respostas podem não favorecer a uma redenção imediata do Vasco. O dinheiro do investidor resolveria a crise? Bom, muita coisa precisa mudar, desde a sorte voltar a sorrir até o dinheiro cair, passando pela eliminação dos derrotistas e o retorno da autoconfiança. Mas com certeza um milagre não virá, afinal, nossos adversários, que estão muito melhores do que nós e hoje caminham sem muletas, demoraram algum tempo, às vezes até anos, para voltar a sonhar com títulos. O importante é continuar torcendo e lutando para não cairmos mais nas bravatas dos charlatões de sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Até a próxima, saudações vascaínas.